Olá, como projeto final da disciplina EQuest 03 da Unifei, eu, Giovanni Carvalho Silvério, desenvolvi um nanokernel com dois tipos de escalonadores. Um escalonador Priority Based para lote e um escalonador Round Robin para interativo. O objetivo desse projeto é praticar os conceitos de programação, ponteiro de função, ponteiro para void, buffer circular e de sistemas operacionais, os escalonadores, na construção desse nanokernel preemptivo. Tá aqui, essa main dentro do arquivo.c é para execução, para debug, ela será comentada, é a mesma main, né? A minha função de inicialização, eu inicializo as minhas flags de controle, né, o início do buffer, final do buffer, a linha de impressão do estado de saída do kernel, do estado de execução do kernel. A gente vai começar com um algoritmo em lote. E tá aqui a minha leitura do arquivo, né? A gente abre ele, vê se não deu nenhum erro. E isso na inicialização do kernel. Nossa função de adicionar processos no buffer circular. Ele está lendo a linha do meu arquivo e 4 colunas, onde a primeira coluna é o ID do arquivo, a segunda é a prioridade, a terceira é o tempo restante de execução e a quarta é o quantum da tarefa. Nossa kernel remove proc para remover o processo do buffer. Eu verifico se o final do buffer é diferente do começo. A cabeça do buffer se torna completamente executada, processo done. Eu zero todas as outras flags dele com uma lógica de prioridade. Quanto maior a prioridade, mais prioritário ele é. Eu zero a prioridade, do zero para o status running, ele não está rodando e não há tempo restante para ele. Atualizo o start do meu buffer circular. O kernel loop é aqui que está o switch case para o estado entre lote e interativo. Então isso vai ser realizado automaticamente, mas será explicado. Na primeira interação do kernel loop, nós estaremos no case lot, no case batch, e eu vou estar realizando um priority based scheduling. Então, enquanto o arquivo não terminar, eu vou adicionando os processos e atualizando o final do buffer. Se o buffer está cheio, isso aqui é enquanto não está cheio. Se o buffer está cheio, eu passo a executar. Está aqui. Para mim, o ponteiro de função priority scheduling. A gente vai ver abaixo. Esse while é se eu li o arquivo até ele terminar, porém eu ainda tenho como o meu buffer circular ainda tem processos. Então eu executo até esvaziar o buffer circular e eu vou alterando as prioridades, já que esse é o priority based. Fecho o arquivo e esse kernel scheduler é uma função auxiliar, a gente vai passar por ela, cujo único objetivo é alterar entre o estado lote e o estado interativo. Round Robin, para interativo, a gente vai zerar as variáveis auxiliares, né? A minha linha vai voltar para o topo, para impressão. Eu zero o meu buffer.
E essa flag aqui vai ser comentada logo à frente. Eu leio o arquivo, verifico o erro, possível erro. Meu ponteiro de função vai para Round Robin Scheduling, a gente vai passar pelo algoritmo. Enquanto o arquivo não terminar, eu vou adicionando. Se não, eu atualizo o final. O buffer está cheio, eu executo. Enquanto o buffer está cheio, enquanto o arquivo terminou, porém o buffer ainda está cheio, eu fico aqui. Essa linha não é necessária, como era a mesma lógica do Priority Based, a linha só foi mantida, mas ela não é necessária. Fecho o arquivo e podemos acionar de novo a troca de escalonadores. E o nosso caso padrão aqui do switch case. Aqui é a scheduler, que só altera de interativo para lote. E os nossos algoritmos de escalonamento. O escalonamento batch de prioridade, ele funciona da seguinte maneira. Eu faço esse processo local aqui dentro da função priority scheduling, recebo a cabeça do buffer circular, o start, a posição start do buffer circular, e o que eu vou fazer eu vou salvar na posição start a minha posição com o meu processo com maior prioridade do buffer circular. É isso que esse while está executando. Eu colocando ele na cabeça, estou atribuindo tempo 0 para ele, tempo restante 0 para ele, porque ele será executado até ser finalizado. É assim que vai funcionar a execução em lote. Vou imprimir o status da posição start do buffer circular e depois eu vou removê-lo, porque ele será executado até o fim. Round Robin, agora o meu escalonador interativo. Eu recebo um quantum local aqui que vai ver o quantum do processo específico que foi discriminado o arquivo. Lembrando que pode ser uma variável definida aqui. E aí eu retiro o quantum, o time slice, do tempo restante da minha execução. Essa checagem se ainda resta execução, eu imprimo o estado atual do começo do buffer circular, mudo o processo, a flag running do meu processo para 1, significando está em execução, e desloco o meu buffer circular jogando a minha cabeça para o final e a minha segunda posição para a cabeça. Eu dou um left shift no buffer circular. Agora, se não resta tempo de execução, ou seja, se o time left é igual ou menor a 0, eu imprimo o estado da cabeça, porém eu removo ele do buffer circular. Tá aqui um exemplo do arquivo de entrada. Primeira coluna de ID, segunda coluna de prioridade, tempo restante e o quantum do processo. A gente pode ver aqui, por exemplo, ele vai adicionar os 10 primeiros processos. Se a gente olhar aqui na coluna de prioridade, o 9 realmente vai ser o maior. Aí ele vai adicionar o processo 10 e vai retirar o 9. O 4 realmente é o maior, depois o 9, o 10 e assim por diante. Agora mostrando a saída da execução do interativo. Tá aqui, round robin,
Se a gente observar com o código, com o arquivo de input, perdão, a gente pode ver aqui que o processo tinha 10 de time left, retirou 3 de quantum, sobrou 7. Ele vai lá pro final da fila. Ele vai realizando todos os processos. Processos 3 e 4 são finalizados em uma execução. Aí a gente pode ver aqui que o processo 0 retornou. O processo 1 retornou e vai terminar sua execução na segunda iteração. E é isso.